A arte não pode parar, né? Não tem por que parar, né? Acho que a gente tem que ser criativo, principalmente no momento desse, né? Tem que estar sempre inovando, porque sempre se pode fazer alguma coisa. E aí você está aproveitando esse tempo de quarentena para Isso, ficar em casa. fazer esse tipo de trabalho. Era a máscara e a cobra com a máscara e ela tinha vomito. E ela sem a máscara. Tomar um material qualquer e dele fazer um outro objeto, a figura de uma pessoa, de um pássaro, de um anjo, de tigre, de leões, da pedra fazer um santo e consagrá-lo. Essa é a arte da escultura, que tanto trabalha nos padrões mais rígidos da arte clássica, como pode recuperar sucatas. Trazer o inusitado, o cotidiano, para dentro dos museus.
sua volta, você verá esculturas, estátuas em jardins, santos em igrejas, caboclos em terreiros de umbanda, bonecos nas feiras, como santos, ex-votos e etc, 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 etc. O barroco no Brasil. O estilo barroco desenvolveu-se plenamente no Brasil durante o século XVIII. Os colonizadores portugueses difundiram o barroco ao levar os seus artistas para as novas terras descobertas. Como Salvador foi a primeira capital do Brasil, concentrando-se riqueza do período do apogeu do açúcar, tornou-se centro do comércio com a metrópole. Portugal, e por isso detém enorme patrimônio artístico desde o período. O mesmo aconteceu com Recife, que foi importante centro de negócios, proporcionando o desenvolvimento da cidade. São dessa época as construções barrocas mais significativas que ainda hoje testemunham o período de riqueza da capital pernambucana, como a Igreja de São Pedro. O barroco brasileiro é claramente associado à religião católica. O exagero das linhas, curvas e espirais nas construções ricas e exuberantes acentuava a ideia do poder absoluto da Igreja e do Estado, que controlava a produção artística. Nas religiões enriquecidas pelo comércio de açúcar e pela mineração, encontra-se suntuosas igrejas barrocas com trabalhos em relevo, feitos de madeira, recobertos com finas camadas de ouro, ornamentadas com belíssimas talhas. Professor, então quer dizer que aquelas esculturas que estão na igreja, ela é feita de madeira e coberta, toda cobertinha mesmo de ouro, é? Sabe, um dia eu estava com a minha avó e ela me levou uma missa e eu vi realmente aqueles santos enormes, parecia tudo de ouro. Ah, mas não é de ouro não é? É madeira revestida de ouro. Isso mesmo, Luiz, muito bem. Ornamentada com belíssimas talhas, elaboradas com esculturas e pinturas no teto, que dão a ilusão de profundidade, relevo e movimento. As imagens religiosas são feitas de madeira, pedra-sabão e argila. Às vezes eram pintadas com uma espécie de tinta à base de óleo ou com têmpera. Algumas estátuas tinham um pequeno cofre no corpo que servia para contrabando de ouro. Eram chamados de Santo do Pau Oco. Os artistas desse período eram artífices ou artesãos e tinham múltiplas habilidades. Ao mesmo tempo, eram arquitetos, escultores, estalhadores, pintores e atuavam em várias partes da construção. Muitas obras barrocas são anônimas. Não se pode precisar quem foi o autor. Entrar numa igreja ou numa edificação barroca, em qualquer lugar do Brasil, é um prazer estético e espiritual insuperável. Ali está o testemunho de uma época de homens persistentes, dedicados e caprichosos, talentosos, atormentados e conduzidos pelas forças religiosas. Eles começaram a construção de uma arte que fala do espírito miscigenado do povo brasileiro.
arte que vem do barro. Quando se amassa o barro, depois de amassado, ele se deixa moldar. A arte se revela, depende do momento. Você vê que pode, na mesma forma, ganhar. É com esse verso que o ceramista, poeta, músico e autodidata Aguinaldo da Silva, mais conhecido por Mestre Naldo, resume a sua história com barro, matéria-prima de suas criações artísticas. Natural de Olinda, Pernambuco, Mestre Naldo é um dos artistas mais habilidosos do manuseio da argila. Ele ficou famoso quando passou a utilizar o barro para criar instrumentos de sopro. Sua primeira criação, a ocarina, que significa casa de som, surgiu por acaso. Gostava de pegar o barro e moldar pequenas bolinhas ocas. Comecei a fazer frutos e vi que poderia tirar som daquela bola. Foi quando me dei conta de que havia resgatado um instrumento musical muito antigo. Era feito na África, com uma espécie de fruta africana. Quando ela ficava inchada, entre verde e madura mais ou menos, emitia um som grave. Se fosse furado no meio, explica. Depois dessa descoberta, o mestre passou a pesquisar no fundo o assunto e começou a criar novos instrumentos. Surgiram então as flautas do Naldo, que já tem 7 versões. Professor, eu sei! Os maracas, o raco-raco e o bum de água, todos feitos a partir do barro por seu Naldo. Genial! Seu interesse pela música aumentava a cada dia e de escultor. Naldo passou a ser compositor e começou a fazer cirandas e outras canções que eram executadas em suas criações. Entre uma apresentação e outra e diversas exposições culturais, o Mestres das Alcarinas foi descoberto e começou a lançar o seu estilo para o mundo afora. Ali nos Butrins, eu te falei que ali tinha uma olaria de tijolos, de comum. E eu coletava argila e fazia bolinha ou de papeirinho. Minha mãe, ela, quando estava grávida de mim, que isso acontecia com várias mulheres na época, quando bebia água, comia um pedaço da tampa da quartinha. Eu até digo que eu estava lá no ventre, né? E depois, já que eu nasci, tudo já adolescente, e outras mulheres vieram para Jatobá, que hoje é passaria perimetral, não tem mais, mas ali tinha uma olaria de seu Antônio, seu José Bernardo, e era essa que fazia 1.200 quartinhas por dia, era 12 oleiros, de vento em popa, trabalhando, cada um que fizesse 100 peças. E eu cresci ali, quando eu descobri aquilo que eu vi o oleiro fazer na roda, eu já fazia na mão. Eu fiquei maravilhado. Fiquei na olaria, tirando quartinha, juntando, depois aprendi a catar argila, aprendi a bater as bolas, à medida que eu fui crescendo. Com 16 anos eu já era oleiro formado. Olha, o som foi o seguinte, quando você viu que eu fiz aquela lá, dali partiu. Aí eu já fui deixando os conjuntos que eu fazia. Você foi treinando em casa? Fiquei em casa, como... Fazer uma coisa diferente. Era. Exato. Aí com essa ocarina eu vi que ninguém tinha fazendo, nem eu conhecia isso. E era que ano isso? Isso, olha, está fazendo mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Aí eu comecei, eu armava em casa 20 ocarinas, botava para tocar, chegava no fundo, não cantava, teve que descobrir que tipo de pasta, para ela não desafinar. E fui fazendo forma, dominei a ocarina, você já tem 9 notas dominadas. Cantar uma música com barro mole.
barro, que eu gosto é de barro mesmo. Aí eu digo assim, a massa é nobre para nela se expressar, só que para isso é preciso dominar. Se alguém deseja o barro trabalhar, o domínio sobre ele é coisa para se pensar. Não é mesmo? Professor, eu vou agora mesmo para casa pegar o barro e fazer vários instrumentos musicais. Quem sabe com esses instrumentos eu não formo uma banda. Vou embora agora mesmo. Vou andando com fé. Tchau, professor!